Física do terceiro ano. Vocês já venceram uma boa parte do conteúdo da Física Básica, que a gente chama de Física Básica, né? E aí esse ano aqui a gente vai finalizar um conteúdo de eletricidade e magnetismo, tá? Basicamente, se tudo der certo, a gente finaliza. Até podemos falar um pouquinho sobre física moderna, mas geralmente não costuma dar muito tempo, principalmente na turma da agropecuária, por causa que vocês têm só 2 períodos por semana, assim, né? Na informática a gente tem 3 períodos, então eu tenho um período a mais, aí a gente consegue avançar um pouco mais, mas isso também não é problema. Geralmente eu consigo fechar o conteúdo no eletromagnetismo e tá tudo certo, tá? É o conteúdo da física básica que vocês precisam aí para terminar o ensino médio aí, concluindo todos os conceitos, né? Pelo menos tendo um contato com os conceitos da física, todos eles, né? Da física básica. Bom, pessoal, você já me conhece, né? Tá aí meu nome, o que eu sou. Professor, sou desde 2018, vocês são minha terceira turma, né? Não, segunda turma. Vocês são a minha segunda turma do Instituto. E tá ali meu e-mail e o canal do YouTube, que agora, no período remoto, virou também um ambiente de sala de aula do professor, né? Onde eu ponho as nossas aulas. Então, se vocês querem assistir as aulas, inclusive do terceiro ano, elas estão lá do ano passado, né? Elas estão lá, mas as nossas aulas deste ano eu vou fazer uma playlist nova, tá? E aí vai ficar lá só as playlists das turmas do terceiro ano de 2021, tá? Até porque a ordem dos conteúdos ela muda um pouco, mas o conteúdo em si não muda, né? Então, por exemplo, se quiser uma aula lá sobre força elétrica, vai ter uma aula lá sobre força elétrica. Mas, possivelmente, né, a abordagem seja um pouco diferente, os exemplos sejam diferentes. Então, a playlist de vocês é de 2021, mas se vocês quiserem mais uma aula para, sei lá, tirar alguma dúvida, pode pegar a playlist do ano passado das turmas do terceiro ano também. Beleza? O que mais, galera? Física, né? Então, olha só, vocês sabem muito bem o que é física, a gente estuda as leis da natureza, a ideia é que vocês tenham uma base sobre como funciona fazer ciência, e a ciência que descreve a natureza, que seria a física, né? Então, vocês já estudaram lá no primeiro ano, deixa eu pegar um pointer aqui, vocês já estudaram lá no primeiro ano a parte de movimento, né? Mecânica, vocês já estudaram lá no segundo ano, de forma remota, termodinâmica, termologia, as ondas, né? Ondas e ótica. E dentro da termologia, da termodinâmica, né, vocês também viram um pouco de estrutura da matéria, né? Vocês viram ali como é que funciona, lembram das temperaturas, o grau de agitação das moléculas. Então, isso já é um pouco de estudo das particularidades da estrutura da matéria, né? Esse ano, o que nós vamos fazer? Esse ano nós vamos estudar os aspectos da eletricidade e do magnetismo, tá? Então, a gente vai ver quais são os efeitos dos fenômenos da natureza referentes a essas questões elétricas e questões magnéticas que a gente observa na natureza. Como vocês sabem, a física ela vai descrever isso aí. Tudo que foi feito aqui, todas as teorias que foram feitas, elas são comprovadas de alguma forma, experimentalmente, né? E como é ciência, né? A ciência ela não tem o ponto final, ela nunca coloca o ponto final na sua história, né? E como a gente sabe, ela está sempre se reformulando. Se por algum acaso algumas dessas teorias, né, elas forem se tornarem obsoletas, né, novas teorias serão criadas em cima. Por enquanto, até então, tudo que foi discutido até hoje com vocês são coisas da física básica que foi dado, foi chegado a um grande acordo, né, que é assim que funciona, é assim que a gente concorda, que os grandes cientistas concordam que seria a melhor descrição, em torno de 1900. Então, faz quase mais de 100 anos que essas teorias aqui já são bem fundamentadas, tá? Mas é aquilo que eu falo para vocês, dentro da ciência a gente está sempre com o pé atrás, a gente está sempre esperando que alguma coisa nova possa sair, ou alguma teoria, né, possa se modificar ou se aperfeiçoar, né? Por exemplo, lá, né, quando a gente falava em mecânica, na teoria de Newton, né, a gente sabe que houve uma grande... um aperfeiçoamento, né? A gente pode dizer assim, no questões da mecânica, quando nós estamos falando em grandes velocidades ou quando nós estamos falando em sistemas com uma massa muito pequenos, né?
Porque a teoria de Newton, ela descreve muito bem o comportamento nosso aqui na Terra, né? Com sistemas macroscópicos. Quando a gente passa para coisas muito pequenas ou coisas com velocidade muito grande, uma nova teoria teve que ser implementada, tá? Porque tinha furos. Então, a gente vai sempre se remoldando, se reformulando, e a gente observa que a gente ainda continua utilizando Newton, né? Então, porque ainda é válido dentro daquela caixinha que é o mundo macroscópico e o mundo de baixas velocidades, que é o que nós vivemos, certo? Beleza? Então, dando esse panorama, um pequeno panorama aqui da física para vocês, né? Que coisa que eu já falei, inclusive, outras vezes, em outros anos, né? Mas é sempre bom reforçar para que vocês saibam por que vocês estão estudando física, né? Aqui eu vou botar já pegar uma canetinha, porque olha só, mecânica já estudamos, gravitação já estudamos, né? Termologia e termodinâmica já estudamos, ondas e ótica já estudamos. Então, o que vai faltar esse ano? Eletricidade e magnetismo. Quando a gente terminar de estudar eletricidade e magnetismo, vai acabar a física? Não, não vai acabar a física, né? Porque nós temos uma outra campo aqui que nós chamamos de física moderna, né? Que seria, caso vocês tivessem interesse em seguir uma área dessas ou áreas afins, né? Seria o estudo da mecânica quântica, estudo da relatividade, a física dos materiais, a física de alta tecnologia, a física de plasma, astronomia, né? E engenharia, né? Que seria uma aplicação da física. Então, todas essas áreas aqui, para tu chegar a elas, né? Para tu fazer qualquer uma dessas coisas aqui, tu precisa saber a física básica que vocês estão aprendendo hoje aqui. E também é que tem aquela velha história, né, pessoal? Às vezes a gente acha que, não vou ver mais física porque eu vou fazer um outro curso fora da área. Algumas vezes a física também é básica para esses cursos aí que vocês vão buscar além, né? Então é por isso que é importante, não só para ter conhecimento, né? Saber o comportamento do mundo na volta de vocês, isso é conhecimento, né? Também saber que isso aqui, os conteúdos que nós estamos vendo agora, também pode ser base para a tua profissão, né? Pode ser a base da tua profissão e tu tem que estar ligado. E eu costumo sempre brincar, né? E sempre dizer que estudar física e ciência, ela ensina a gente a ser menos enganado no mundo, né? A gente não vai ser fácil enganar uma pessoa que tem conhecimento sobre ciência, ela vai ser sempre uma pessoa que vai questionar. Então, alguém chega com uma solução muito mágica para vocês vão questionar essa pessoa, porque é isso que alguém que estuda ciência, alguém que faz ciência, vai fazer sempre, né? Será que é verdade mesmo isso que essa pessoa está falando? Será que essa cura mágica funciona mesmo? Então, essas coisas assim que a gente aprende quando a gente começa a estudar física, química, biologia. Essa é a ideia também por trás, a ideia filosófica por trás de estudar física, assim, e ciências em geral, tá? Beleza, gente? Seguimos. Qual é o conteúdo do nosso ano hoje? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre os conteúdos. E eu digo para vocês o seguinte, a gente vai precisar ter uma imaginação muito forte. Eu espero que vocês tenham essa imaginação, tá? Porque nós vamos falar de coisas, os fenômenos nós observamos, certo? Fenômenos de força elétrica, como vocês estão vendo aqui, são fenômenos que nós observamos. Nós conseguimos montar experimentos e observar a força elétrica, certo? Mas imaginar as cargas elétricas já é uma coisa que já cai fora do nosso escopo, assim. A gente já começa, putz, como é que é uma carga elétrica? Como é que ela funciona, como é que é a interação entre duas cargas, pegar duas cargas na mão, será que é possível isso, né? Porque são exemplos que eu costumo brincar e usar, né? Imagina tu pegar uma carga na mão, uma carga positiva, uma carga negativa, e aproximar elas, o que será que vai acontecer? Então, todas essas coisas aqui é um campo de imaginação, vocês vão ter que muitas vezes acreditar no professor que existe, porque os fenômenos a gente consegue observar, mas a descrição deles, às vezes, é um pouco mais complicada, tá? Então, quando a gente for estudar agora, inicialmente, eletrostática, a gente vai cair nessas questões aqui, ó, carga elétrica, força elétrica, tá? Depois, nós vamos cair num campo ainda mais complexo, que é o campo da eletrostática 2, onde nós vamos estudar campo elétrico, potencial elétrico, e aqui vai aparecer um dispositivo. Nosso primeiro dispositivo elétrico, que vocês já devem ter ouvido falar, que são os capacitores, né? Então, nós vamos cair num campo aqui, campo elétrico, a parte de potencial elétrico, que é muito básica,
tá? Potencial elétrico é uma coisa que a gente vai conseguir medir. Então, ó, campo elétrico, putz, campo é uma coisa bem abstrata para nós, certo? Mas é um fenômeno que é importante de entender para entender esse cara aqui, ó, para entender o potencial elétrico. Porque se tu entender o campo, se tu entender o campo, tu entende potencial elétrico, certo? Uma coisa puxa a outra. E o potencial elétrico é uma grandeza física que nós podemos medir. Muitos de vocês já devem ter medido, inclusive, tá? Então é legal compreender mesmo essas coisas mais abstratas que nós temos aqui. Beleza, seguimos. Depois a gente vai cair para uma parte mais... uma parte da física que é bem mais aplicada. Aí começa a ficar legal, tá? Não que as outras partes não sejam legais, eu gosto muito de toda a física do terceiro ano, a física da eletricidade e do magnetismo, tá? Porque ela tem muitas aplicações, mas inclusive a parte teórica ela é muito legal. Tem umas continhas bacanas de fazer, assim. Então eu espero que... A matemática ela é um pouco pesada, tá, gente? É uma coisa que eu até tenho que chamar a atenção de vocês esse ano. Ela é um pouquinho pesada, inclusive nessa primeira parte aqui. Depois a matemática dá uma aliviadinha, mas aí a parte lógica ela começa a ficar pesada, tá? Então, olha só, nós temos aqui uma parte da eletrodinâmica, e aí eletrodinâmica, né? Então, as partículas, as cargas elétricas em movimento, né? Como vocês estão vendo na figurinha. E aqui nós começamos a observar fenômenos que são observados, observar fenômenos que já são observados, né? É ótimo. Mas a verificar alguns fenômenos que a gente observa, como, por exemplo, o acendimento de uma lâmpada, né? Ligar uma TV, um computador que está funcionando. Por que essas coisas acontecem? Como é que elas acontecem, né? Por que uma geladeira ela liga, né? Por que o motor elétrico funciona e gira, né? Todas essas coisas a gente começa a discutir, tá? Porque a resistência do chuveiro aquece a água. Então, essas coisas aí a gente vai começar a observar quando nós estudarmos corrente elétrica e resistência elétrica, beleza? E depois nós vamos entrar numa parte mais complexa, né? Não complexa matematicamente, né? A matemática aqui eu acho bem simples até, inclusive. Mas é parte de lógica, muita lógica envolvida por causa dos circuitos. Nós vamos começar a montar circuitos, tá? Então, se nós estivéssemos presencialmente, você vai montar esses circuitos real, vamos fazer circuitos reais, né? Mas aqui no momento que nós estamos remotos, de repente nós construímos laboratórios virtuais para que vocês possam montar circuitos, né? Como esse aqui, que não vai ser tão complexo como esse aqui, né? Não vai ser esse aqui, é cheio de coisa. É só uma figurinha para impressionar vocês mesmo. Mas, né? Mas um circuitinho simples, é bem possível que vocês consigam montar tanto no laboratório virtual como se por acaso a gente conseguir voltar, né? Ao presencial. Porque essa parte do conteúdo aqui nós vamos estar em outubro, mais ou menos. Setembro, outubro, nós estaremos vendo isso aqui. Uma das últimas partes do nosso conteúdo é sobre geradores e receptores. Tá? Então, geradores elétricos, receptores elétricos são componentes que geram energia. Né? Então, como vocês estão vendo aí, né? Essa figurinha aí, nós temos uma pilha. A pilha nada mais é que um gerador elétrico. Tá? Então, nessa parte aqui do conteúdo, a gente vai estudar esses componentes aí, beleza? E, por final, os efeitos magnéticos. Tá? Então, a gente vai pegar ímãs, vamos ver o que tem de magnetismo aí, vamos estudar algumas leis, lei de Ampère, lei da força magnética, lei de Faraday-Lenz, né? Então, todas essas leis que vão ajudar a gente a entender muitas coisas que estão no nosso dia a dia. É muito bacana, tá? Muitas vezes, assim, ó, eu acho que não tem tempo suficiente para analisar tudo que tem dentro dessas leis aqui, que são coisas muito bacanas, são coisas muitas ferramentas, muitos equipamentos, eles funcionam com base nessas leis aqui eletromagnéticas. Tá? Então, de repente, vocês vão observar como é que funciona o motor elétrico, por exemplo. O motor elétrico é totalmente descrito através da lei de Faraday-Lenz. Né? Não, desculpa, gente, a lei da força magnética. Então, força magnética, a gente consegue fazer o motor funcionar, entendendo o porquê que a gente consegue esse tipo de coisa, né? Por causa da disposição dos fios, por causa da disposição dos ímãs que tem ali dentro. Né? Então, tudo isso a gente consegue
entender quando a gente começa a estudar esse tipo de coisa aqui, tá? A gente consegue observar como é que a gente consegue produzir, por exemplo, eletroímãs, né? Ímãs que ligam e desligam. É possível isso? Possível, né? Como é que a gente observa? Por causa dessas leis aqui, tá? Enfim, esses são os nossos conteúdos do ano, tá? Que eu dividi em caixinhas, área 1, área 2, área 3. Vocês já estão acostumados comigo, né? Vocês sabem que geralmente eu faço uma grande avaliação e depois tem as tarefinhas, né? As tarefinhas semanais. Isso vai continuar, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar essa divisão. Eu mudei um pouquinho, tá? Eu dei mais valor para as tarefas semanais de vocês. Mas, olha só, aqui, então, quando nós terminarmos de estudar força elétrica, nós sabemos que teremos uma primeira avaliação. Quando nós terminarmos de estudar capacitores, sabemos que teremos uma segunda avaliação, e assim por diante. Ó. Até resistência elétrica, nós teremos uma terceira avaliação. Isso aí nós estaremos lá em julho já, beleza? Então, observem que em período remoto, gente, essas coisas aqui, ó, passam muito rápido. Nós estamos em abril, né? E eu já estou falando que em julho nós fechamos esse primeiro semestre. Então as coisas são ligeiras mesmo. Infelizmente, muitas vezes vocês vão ter que tocar os estudos de vocês meio que sozinhos. Né? Não, eu vou estar sempre presente ali, ó. Você pode me chamar a hora que quiser no WhatsApp para tirar dúvidas, etc. Mas vocês estão vendo aqui que é bastante conteúdo. Às vezes eu tenho que compilar isso aqui em 1 hora, né? Para poder passar para vocês terem uma visão geral dessas coisas aqui, desses conteúdos que nós estamos estudando. Tá? Tem eletrodinâmica 2, ó, circuitos, nós teremos um tópico apenas para circuitos, um tópico para geradores e circuitos complexos, tá? Aqui são circuitos com geradores, por isso que são circuitos complexos, tá? Eu vou colocar pilhas no meu circuito e vamos ver o que isso acontece, o que faz no meu circuito ter várias pilhas, por exemplo, né? E a área 6, que seria a última área, né? Magnetismo, força magnética, lei de Ampère, lei de Faraday, tá? Beleza, gente? Esse tópicozinho aqui, ele serve porque eu acho que é importante, muita gente tem dificuldade de estudar física, né? E eu sempre chamo a atenção da seguinte forma: estudar física, galera, a gente precisa de 4 pilares para poder entender a física, tá? O primeiro pilar, que eu digo que é um dos mais importantes, é entender o fenômeno. Então, muitas vezes, eu observo que os meus alunos, eles estão fazendo os exercícios, né? Eles estão resolvendo os problemas, estão fazendo as avaliações, eles não têm nem ideia do que eles estão fazendo. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo essa conta aqui? Isso aqui não significa nada para mim. Por quê? Porque o cara não parou para olhar e entender qual é o fenômeno físico que ele está estudando. Então, esse ano nós estamos estudando eletricidade. Essa é a grande área. Mas quando nós chegarmos no primeiro tópico, nós vamos estudar cargas elétricas. Então, esse é o fenômeno físico. Nós vamos estar estudando as cargas, como elas se comportam, como é que elas interagem entre si e por que aparecem forças entre elas. Então, esse é o fenômeno que a gente está estudando, beleza? Aí vai chegar a parte de como o professor vai tentar entender que tu compreendeu aquele conteúdo. Ele vai tentar compreender isso aí da seguinte forma, criando um problema, né? E quando eu criar o problema, gente, vocês vão ter que interpretar ele. E aí que vem muitas vezes a dificuldade de muitos alunos, que é a parte de olhar um problema e retirar os dados desse problema. Então, se eu pegar um problema, construir um problema para vocês, e tá ali um monte de coisa escrita, um monte de informação escrita, né? E vocês não conseguirem tirar informações importantes desse fenômeno físico ali do problema, aí nós temos um problema que é de interpretação, enfim, não é um problema. Eu ia dizer que não é um problema de física, mas é um problema de física, porque a física ela vai envolver tudo isso, todas essas questões, a questão filosófica de entender o fenômeno, a questão do português de fazer a interpretação do problema, e depois que eu coletar esses dados, que eu tiver condições de coletar esses dados, eu vou partir para a formulação matemática, que é a parte como a gente formaliza essas informações, copila elas para obter uma resposta, tá? Para obter o que nós chamamos de solução deste problema, certo? Então, quando a gente for fazer um problema de física, gente, quando eu estabelecer para vocês o problema de física, tentem compreender esses 4 pilares aqui, ó. Tentem entender o fenômeno, tentem fazer a interpretação desse problema, tentem fazer a formulação matemática adequada para isso, certo? Pensar em qual
equação eu devo utilizar para resolver esse problema, né? Para obter a solução. Se eu fizer isso aqui, eu estou compreendendo física, certo? Mas não se esqueçam, entender o fenômeno que eu estou trabalhando é um dos pontos mais importantes. É um dos pontos mais importantes que eu quero que fique na cabeça de vocês aí. Beleza? O que mais? O manual, né? Fazer aquele manualzinho da aula para vocês, porque, né, é sempre importante, isso aqui eu já falei para vocês quando a gente começou o remoto, mas eu vou falar de novo, porque acontecia direto algumas coisas aqui. Galera, é importante estar com caderno, caneta e calculadora. Não se esqueça, calculadora aqui, ó, do lado de vocês. Muitos de vocês já sabem utilizar muitas funções na calculadora, tá? A gente vai continuar usando essas funções, seno, cosseno, exponencial, vezes 10, base 10, né? Todas essas coisas nós vamos continuar estudando, tá? Então, a calculadora tem que estar sempre com vocês nas aulas, porque vocês vão me ajudar a fazer essas contas. Eu sempre peço que vocês me ajudem. No remoto eu não fico perguntando, né? Porque às vezes eu pergunto, vocês têm que ligar o microfone, aí vocês às vezes estão com vergonha de dar a resposta errada no microfone, né? Então eu vou falando. Mas façam as contas junto comigo e que se eu fizer alguma conta errada, porque é bem possível que às vezes pode acontecer isso aí, vocês abrem o microfone e falam, professor, tá errado a sua conta, tá? Minha conta deu tanto. Aí eu vou verificar, tá? Então é importante que vocês estejam junto comigo, que anotem os pontos mais importantes, por isso caneta e caderno na mão, tá? Estar preparado como se estivesse na escola, galera. Hoje eu estava vendo se ligar as câmeras aí, eu gostei de ver. Não tinha ninguém na cama, fiquei muito feliz com isso, né? Porque quando assiste a aula na cama e vai chegar o inverno e aí vai estar cheio de coberta, põe o notebook no colo, senta, né? Aí vocês já viram, o cara tá quente, né? Tá quentinho ali, inverno, né? O professor falando com aquela voz grave, vai dormir, né? Então eu acho que vocês precisam estar preparados para as aulas como se estivessem, né, no presencial. Uma roupinha, toma um banho, toma um café, né? Eu sei que muita gente começa a lida cedo aí, então não deixem o sono chegar. Tentem evitar o máximo possível que o sono apareça para vocês. E a gente evita isso se portando como se estivesse na escola. Se a gente ficar muito confortável com um sofazinho, uma cama, gente, o sono vai vir. Eu sei porque eu já fui aluno, tá? Após terminar a aula, faça um resumo e tenha todo o conteúdo no caderno. Ó, tem gente que não gosta de ter conteúdo no caderno. Eu nunca vou entender isso. Porque eu sou uma pessoa que eu precisava ter o conteúdo no caderno. Por quê? Porque quando eu tinha o conteúdo no caderno, ficava mais fácil o meu estudo. Eu chegava lá e olhava, putz, esse aqui é o conteúdo, isso é assim que funciona. Tava com a minha letra, tava com o meu jeito. O meu jeito, não o jeito de outra pessoa que botou na internet, ou o jeito de outra pessoa que botou no livro. O livro e a internet são importantes para a gente fazer consultas. Mas o conteúdo é importante que eu tenha o meu conteúdo no caderno. Isso vai facilitar muito a minha vida, tá? Então, após terminar a aula, eu acredito e eu recomendo que vocês façam isso aqui, ó. Façam um resumão, pega os slides do professor e vai relembrando, o que o professor falou aqui, esse exercício aqui, eu vou fazer ele de novo. Vou fazer sem olhar agora, para ver se eu consigo fazer. Cara, faz isso aí. Tu vai diminuir muito na hora que tu precisar estudar para a prova. Não deixe para resolver o exercício de 1 hora. Isso aqui, gente, isso aqui, deixa o professor numa angústia, tá? Numa angústia no período remoto. Porque chega assim, hoje é quinta, né? Chega quarta de noite. Tá lá o professor sofrendo com o jogo do Grêmio, né? Tá triste. Tá vendo que o Grêmio tá jogando nada. Aí vem um aluno, acaba o jogo e o aluno manda mensagem às 10 horas da noite. Professor, não consegui fazer tal exercício, me ajuda. Não, né? Não dá. A aula é amanhã, o cara tá de última hora pedindo ajuda para fazer exercício. O professor tá bravo já que o time dele perdeu. Às 10 horas da noite, não vai rolar, galera. Não rola. Não rola. Então, assim, não deixe para a última hora. Se tu me perguntar isso aqui, terça-feira, 10 da noite, eu vou acordar quarta-feira e vou te ajudar. Eu vou mandar uma mensagem para ti. Você sabe que vocês têm acesso a mim ali, as redes, né, e tudo, o WhatsApp.
vocês vão perguntar para mim ali, cara, eu vou a hora que eu sentar no computador, que eu tiver com uma caneta, com um material na mão, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar da melhor forma possível, tá? Assistir todas as aulas, síncronas e assíncronas. Tinha uma galerinha que eu tô ligado, o YouTube me mostra isso, uma das vantagens do YouTube, que não assistia a minha aula inteira. Assistia 10 minutos da minha aula e cansava e largava. Gente, não pode, tá? Nas síncronas aqui, pelo menos a gente consegue manter vocês aí ao vivo, né? Mas nas assíncronas, vocês têm que assistir toda a aula. E outro erro que eu acho muito importante, tá? Tem uma galera aí que é muito ligeirinha, impaciente. Tem o pessoal que é impaciente. Aí põe lá na velocidade 2 para assistir. Cara, é física, velho. Já é uma disciplina difícil, já é uma disciplina complicada, complexa. Tu vai botar na velocidade 2 para ir mais rápido, para terminar mais rápido. Olha, teu cérebro não vai assimilar. Eu sei como é que é, cara. Eu, quando tô aprendendo uma coisa nova, eu ponho na velocidade 2, eu já tentei fazer isso. É impossível. Teu cérebro não assimila, fica aquela pessoa falando de uma forma rápida, ligeira, e aí tu não consegue assimilar o conteúdo e copiar e botar uns tópicos. Cara, eu não aconselho. Tem gente que consegue, tem uns ninjinha aí, tem uns monstrinhos, né, que conseguem. Mas não é uma maneira que eu considero interessante de vocês estudarem, tá? Beleza? E assistam toda a aula. Pô, 50 minutos ali, o professor se cabelou para gravar esse negócio aí. Valorize um pouco, tá? Procure a ajuda do professor e dos colegas. Eu sei que vocês já se conversam bastante. Eu sei que vocês trocam informações, né? Inclusive nas avaliações. Eu sei como é que é, tá? Não deveria ser, mas o período remoto nos mostra fazer essas coisas. Então, se vocês fazem juntos, para mim não é problema, tá? Todo mundo pensa junto, só copiar que é um grande problema para mim. O cara que só copia, esse cara não tá aprendendo. Resolver junto não é algo que eu condene muito, tá? Mas sempre converse com os colegas. Converse, mantenha-os conversando, trocando ideia, tentando resolver exercício junto, tá? Assim, para mim não é um grande problema, tá? É mais difícil eu avaliar um aluno individualmente no período remoto, é extremamente complicado, tá? Mas se eu observar que vocês estão indo bem, estão tendo um entendimento legal, né? Estão resolvendo as coisas da melhor forma, para mim tá tudo certo, tá? E procurem professor. Podem procurar aí, tem vários caminhos que vocês podem me achar. A maioria de vocês aí me achou em tudo que é rede social, então tá tudo certo para mim, tá? Desde que vocês utilizem isso da melhor forma possível, né? Que é tirando dúvidas do professor, né? E, enfim, etc. Tá? Eu não tô aqui também para condenar qualquer outra forma de interação, tá, gente? Beleza? É isso. Manualzinho. As aulas, mais blá blá blá, tá? Ó, aulas síncronas, ao vivo. Aula de hoje ao vivo, aula da semana que vem, ao vivo também, tá? Beleza? Aulas assíncronas são as aulas gravadas, então daqui a 2 semanas, mais ou menos, nós teremos então uma aula gravada, tá? Uma aula lá que vai ser sobre o início, possivelmente, de lei de Coulomb, lei da força elétrica, tá? Ser gravadinha lá, editada, bonitinha para vocês assistirem lá no canal, tá? Pessoal, teremos livro didático, tá? Teremos um livro didático. Não sei como o Instituto Federal vai fazer isso, não sei se o coordenador já falou com você sobre isso, mas o IFE estava perguntando para os professores se queriam que repassasse livros, eu pedi os livros de física, tá? Que vocês tenham. Então, além disso, nós temos o material digital, também, aquele material com listas de exercícios, coisas a mais, né, que eu repasso para vocês lá pelo SIGA, e às vezes eu mando uma cópia lá pelo grupo de WhatsApp, né, que às vezes tem um pessoal ali que, eu sei que o SIGA é difícil de utilizar, vocês já estão acostumados, mas às vezes ele é ruim de mexer no celular, e às vezes vocês estão só com o celular ali disponível para fazer as atividades, né, eu sei que muitos alunos são assim. Então, às vezes eu ponho lá no grupo de WhatsApp para facilitar, né, o cara vai ali, acessa pelo celular e consegue ler os exercícios ou o material que é disponível. Então, o que nós mantemos também aqui de e-mails online, né, para comunicação? O grupo de WhatsApp, o meu e-mail, que eu coloquei ali no primeiro slide, né? O SIGA, que vocês podem utilizar como fórum, ninguém usou ano passado, né? Acho que até é um recurso que tem lá, mas
eu acho mais viável ter o WhatsApp, tá? Tem professor que prefere usar o fórum, né? Não fornece seu WhatsApp, enfim, eu respeito. Eu acho que facilita muito, né? Nos torna mais próximos o WhatsApp ali, tá? Então, por isso que eu até utilizo ele. Atividades semanais, como vocês já sabem, toda semaninha tem atividadezinha, né? Aquela atividadezinha ali que vai servir para vocês tipo, me demonstrarem que realmente entenderam o conteúdo, né? Para fixar aquilo ali, ou se ficou alguma dúvida, quer dizer, que se aparecer alguma dúvida, vai aparecer na hora que tu for fazer o exercício, certo? Os trabalhos experimentais, aqueles que vão ter uma vez por semestre, vocês já sabem, videozinho, né? Eu quero aqueles videozinhos que me fazem chorar, então, por favor, se dediquem. Esse ano tem muita coisa bacana para fazer, porque eletricidade e magnetismo tem experimento para caramba, tá? Então, eu quero aqueles negócios já de influência, tá? Aqueles trabalhos assim, ó, de videozinho que a gente coloca no YouTube, dê 100 mil visualizações, que o pessoal goste, tá? E as nossas avaliações, as provas, tá? Que vai ser feito da mesma forma como vinha fazendo no ano passado, lá um questionário, né, um banco de questões, com um monte de questões lá, e aí as questões são sorteadas para cada aluno vai ter suas questões, e assim continuamos, tá? Fazendo as avaliações. Pessoal, tudo isso aqui, se a gente, por acaso, voltar, eu sempre estou nutrindo essa esperança, eu quero muito voltar presencial, eu sei que vocês também querem, né, viver em comunidade, em aluno, com colegas, né, poder compartilhar o chimarrão. Não sei se o chimarrão a gente vai poder compartilhar tão cedo, tá? Mas possivelmente a gente possa até voltar, né? Com algumas restrições, né? E aí, quando a gente conseguir fazer isso, aí os métodos eles podem modificar um pouco, tá? Aí os métodos não serão mais aulas síncronas e assíncronas, né? Serão aulas presenciais, aí muda tudo. Mas aqui, ó, a parte do grupo de WhatsApp, né? O e-mail, siga, isso aqui se mantém, tá? A gente mantém lá tudo certinho para facilitar a nossa comunicação. E também, o que eu ia dizer, cara? As aulas de reforço, certo? Então, tem um período lá que eu botei no plano de ensino, se não me engano, terça-feiras de tarde, vocês podem me procurar terças para tirar dúvidas, né? Ou pedir um meeting. Professor, quero fazer um meeting aí contigo para tirar dúvidas. Ano passado, alguns alunos pediam isso. Sem problema, tá? Tem lá terça-feira de tarde, estou disponível para vocês para fazer isso aí. Beleza? E aqui, então, né, ó, só para deixar atividades, tarefas, o canal no YouTube serão divulgados os vídeos das aulas, o grupo de WhatsApp da turma. Então, ó, todos esses recursos nós utilizaremos. Então, eu acredito que todo mundo tem o YouTube no celular, todo mundo tem o WhatsApp no celular, todo mundo tem o e-mail no celular, né? Só o Siga que não... Vocês têm aquele acesso um pouquinho mais complicado. Mas isso aqui eu acho que já facilita muito a nossa vida e a nossa comunicação, tá? Para a gente seguir e tentar fazer as coisas da melhor forma possível. Beleza. Agora vem a parte que interessa para vocês, né? Aquela parte ali que tá todo mundo esperando. Professor, como é que vai ser as notas esse ano? 6 notas, né? 3 no primeiro semestre, 3 no segundo semestre. Atingiu 7 no primeiro semestre, atingiu 7 no segundo semestre. Um abraço, boa formatura, tá? Não atingiu, teremos aí que fazer um examezinho. Ou se tu não atingiu no primeiro semestre ou no segundo semestre ali, dá para a gente fazer algumas recuperações paralelas, tá? Então a gente vai, como o ano passado, né? Os alunos que não atingem uma boa média inicial, a gente tem a possibilidade de oferecer recuperações. Mas pensem o seguinte, eu sempre tento botar a mão na consciência de vocês. Gente, fazer recuperação é retrabalho, é fazer o trabalho 2 vezes. Se for fazer o trabalho uma vez só, por que vai fazer 2? Né? Então, tente se dedicar para não precisar fazer recuperação. Fazer recuperação é a pior porcaria que tem. Né? O cara vai ter que ir lá pegar um horário fora do horário padrão, deixar de fazer outras coisas, né? Podia estar de boa, se divertindo, mas não, vai ter que estar lá reestudando, retrabalho para poder ter uma nota, uma avaliação legal para poder ter média, tá? Então pensem nisso e não deixe para depois, tá? Atividades semanais, esse ano vai valer 2 pontos, não é 2 pontos a mais, é 2 pontos da construção da nota, beleza?
Então, o cara, isso aqui é para forçar vocês a não me atrasar trabalho. Tá? Isso aqui é para não atrasar trabalho. Atrasou trabalho, vai ter desconto. Isso aí vai significar lá na tua nota final. Tá? Porque, gente, muita gente mandava lá, professor, esqueci de mandar, e aí mandava lá no e-mail, ficava perdido no meu e-mail lá, 50 mil trabalhos no e-mail, eu tinha que ficar catando aquilo lá, né? Era mais trabalho para mim do que para vocês, eu acho. Então, assim, ó, atividades semanais, tá? Entregou no prazo, tudo certo, tá? Bonitinho lá, perfeitinho, bem feito, 2 pontos, tá? Teve atraso, tem desconto, tá? Tem desconto. E aí, pessoal, por que é importante também essas atividades semanais? Lembre-se que a gente não é EAD. EAD não há necessidade de presença. Eu tenho que preencher um formulário de presença de vocês. Então, a gente é presencial no modo remoto. Então, vocês precisam me confirmar que vocês assistiram aquela aula, tá? Então, as atividades semanais, elas também servem para isso. Se vocês, por acaso, né, não puderam participar da aula ao vivo, né, eu vou dar uma olhadinha lá nas atividades semanais de vocês. Ah, entregou a atividade, participou da aula, beleza, vou ver no YouTube lá se foi visto o vídeo. Ah, beleza, tudo certo, então, ok, tá? A avaliação do conteúdo também é a grande parte da nota, ela vale 8 pontos. Então, 8 pontos na avaliação do conteúdo é aquela prova, certo? Beleza? Uma vez por semestre vai ter o vídeo do experimento, aquele vídeo que pode salvar vidas, né? Se vocês fazem muito bem feitinho, aquele vídeo lá de influencer que vai dar 100 mil visualizações no YouTube e no Instagram. Então, se vocês fizerem um negócio desse tipo aqui, possivelmente, né? Eu vou dar uma boa nota. Isso aqui pode salvar a tua vida, né? A vida do semestre ali para tu não precisar fazer uma recuperação. E galera, aqui ó, isso aqui não conta nota, mas vale muito para o professor, porque isso aqui vai definir se eu vou falar bem ou não, ou mal de ti, quando eu tiver que deliberar sobre a tua vida, tá? Deliberar sobre a tua vida na disciplina de física, né? Então, se tu for um aluno com participação, com presença, né? Sempre procurando o professor para tirar as dúvidas, né? Tu sabe que tu tem aquele teu limite, assim, professor, eu bato no teto aqui, eu não consigo avançar nesse conteúdo aqui, porque eu não realmente, eu tenho uma deficiência ali, uma deficiência matemática, que eu estou tentando melhorar ela, mas eu não estou conseguindo. Bom, o professor vai estar de olho nisso, e ele está vendo que tu está querendo. Agora, se tu é aquele cara que não dá bola para isso, viu que chegou no limite, azar, não vou estudar mais para isso aqui, não me interessa. O professor também está de olho. E isso pode fazer a diferença para ti no final do ano. Tá? Então, vocês manterem-se participantes, com a presença ali ativa nas aulas, né, e nas atividades, isso aí conta muito ponto. Por isso que eu botei aqui, ó, na composição da nota, isso aqui, ó, vale muito, gente. Vale muito, tá? Avaliação do conteúdo vale quase a mesma coisa que a participação e a presença. Isso aqui é uma avaliação qualitativa do comportamento de vocês, tá? Beleza? Tranquilidade. O que nós vamos fazer agora? Falei um pouquinho para vocês aí, 38 minutos. Vou tentar nos próximos 10 minutos, para terminar a aula de hoje, tá? Então, segurem aí mais 10 minutinhos. Peguem o caderno de vocês, a caneta de vocês, porque a gente vai fazer uma pequena revisão de algo que vai aparecer bastante esse ano. Então, aqui, ó, a parte do blá, 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 acabei. Isso aqui é o blá, blá, blá do início do ano. Agora eu vou fazer uma revisãozinha do conteúdo. Do conteúdo, não. Da parte matemática que eu vou usar muito esse ano. Então, possivelmente, o final dessa aula e o início da aula que vem é só revisão matemática, tá? Eu tenho certeza, muitos de vocês não lembram de muitas coisas que eu vou falar aqui. Vamos lá, olha lá. Vamos fazer uma revisãozinha sobre notação científica, tá? Por quê? Porque esse ano a gente vai trabalhar com cargas elétricas e a gente não enxerga cargas elétricas. E possivelmente por a gente não enxergar, o tamanho delas é da ordem de coisas muito pequenas. E as cargas, os valores das cargas delas também são valores muito pequenos. A gente não vai ficar escrevendo do zero ao moda bicho, a gente vai trabalhar com notação científica. E mais, nós vamos trabalhar com símbolos, tá? Então, por isso que eu vou mostrar para vocês aqui, fazer uma pequena revisão de como colocar números em notação científica, como fazer operações com esses números e colocar os símbolos deles.
Então aqui, por exemplo, olha só, gente, tá? 10 na menos 1, isso aqui, ó, escrever um número 10 na menos 1 assim, é a mesma coisa que escrever isso aqui, ó, 1 vezes 10 na menos 1, tá? É a mesma coisa. Por que que é a mesma coisa? A gente só quando tem um 1 na frente, a gente, como se a gente estivesse tirando ele fora, tá? Lembre-se, toda vez que eu ando com a vírgula para a direita, a ideia é sempre, olha só, o zero, aqui nós temos o número 0,1. A ideia é botar a vírgula aqui para frente, para ficar com o número 1. Porque na notação científica nós devemos manter os números entre 1 e 9, certo? Então se eu tenho 0,1 é um número menor que 1, não está em notação científica, certo? Então na notação científica eu tenho que estar com os números entre 1 e 9. Então eu tenho que fazer essa vírgula chegar na frente do 1 ali. Quando ela anda para a direita, eu ando negativo. Quando essa vírgula ela andar para a esquerda, como é esse caso aqui, ó, desse outro caso, ela vai andar para a esquerda, vai chegar aqui na frente, né? Eu andei para a esquerda, eu andei positivo. Então, se vocês pensarem dessa forma, andei para a direita, andei negativo, andei para a esquerda, andei positivo, certo? Vocês vão conseguir compreender da melhor forma como é que a gente constrói esses números em notação científica, tá? Beleza? Então, é só contar o número de vezes que eu andei com a vírgula. Se eu andei com a vírgula 5 vezes, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho uma base 10 nas menos 5, certo? Se eu andei com a vírgula 8 casas para a esquerda, ó, a vírgula estava aqui, andei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas para a esquerda, eu tenho um número com base 10 positiva na 8, tá? Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar alguns símbolos. Vou botar alguns símbolos aqui para vocês que vão aparecer muito esse ano. Vai aparecer pra caramba, tá? Ó, 10 na menos 3 é o que nós chamamos de mili, tá? Eu tô escrevendo tudo errado, desacostumei a escrever. Nós temos aqui o 10 na menos 6 é o micro, tá? Então, micro, mili. 10 na menos 9, nós temos o nano, nzinho. E se nós pegássemos um número 10 na menos 12 aqui, nós teríamos o pico. Beleza? Então, essas bases 10 aqui bem específicas, 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 12, são bases 10 que têm símbolos, tá? Que tem sintaxe, que a gente chama. O mesmo acontece para números grandes aqui, ó. Vou botar aqui símbolos também. Símbolos. Para 10 a menos 3, nós temos o quilo. O quilo é o K, tá? Para 10 na 6, nós temos o mega. Não sei se falei 10 na menos 3, 10 na 3, tá? E para 10 na 9, nós temos o giga. G, tá? E 10 na 12, vocês já devem saber, para quem é ligado em informática, temos o tera. Tera, tá? Então, terabytes, né? Então, olha só, 10 na 12, significa um valor 10 na 12. Então, olha só, gente, esses são alguns dos símbolos de potência de base 10 que vocês estão observando. Anotem esses valores, tem no caderno para toda hora que eu precisar, que eu colocar em exercício, eu não vou avisar mais. Eu vou dizer, ó, isso aqui é, porque isso aqui já faz 3 anos que eu mostro para vocês, tá? 10 na 6 é mega, tá? 10 na menos 6, micro. Então, se eu botar assim, ó, um número que vai aparecer bastante para vocês, ó, 3,6 microcoulombs. O que significa isso? Significa que eu tenho o número 3,6 vezes 10 na menos 6, tá? Então, no momento que eu leio esse número, eu já tenho que ler isso aqui, tá? O Czinho é a unidade, é o coulomb, tá? Que vocês vão aprender logo mais. Então, ó, essa é a ideia, beleza? Fiquem ligados. Vamos passar alguns números aqui para notação científica, bem rapidinho, tá? Ó, eu sei que vocês já estão carecas de saber isso aqui. 3.000. 3.000 é 3 vezes 10 na 3. Ó, andei com a vírgula para a esquerda, né? Beleza? 3 casas. 3 vezes 10 na 13 é 3 quilos também, tá? 3K, beleza? 2.600, vírgula tá aqui, vou passar a vírgula para cá, ó, 2,6, porque a gente lembra que notação científica é entre 1 e 9, os números, tá? 2,6 vezes 10 na 3, isso aqui é 2,6 quilo, beleza? Mais um aqui, ó. Passar a vírgula para entre 1 e 9, tem que ficar 3,56. Então, 3,56 vezes 10 na quanto aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 10 na 5, tá? Não vou passar para simbologia, 10 na 5 não tem, né? 1,23 aqui, ó. 1,23. Quantas casas eu vou andar? A vírgula tem que vir parar aqui.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas. Vezes 10 na 9. O que é o 9? 1,23 giga. Certo? Põe o gzão lá do lado, giga. O 0,06. Isso aqui é 6 vezes 10 na... Andei duas casas, né, pessoal? Menos 2 para a direita. O 2,34, vou andar até aqui, ó, entre 1 e 9. Não posso passar para 234. Então, isso aqui é 2,34 vezes 10 na menos 3, porque eu andei 3 casas, ó. 3 casas até chegar ao 2,34. Posso escrever isso aqui de que forma? 2,34 mili. Tá? E aqui, por final, deixa eu botar aqui, 5,678. 5,678, isso aqui, vezes 10 na... Quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vezes 10 na menos 6. Isso aqui é 5,678 micro. Tá? Porque é 10 na menos 6. Entenderam? Então, aqui, ó, aqui eu já mostrei para vocês como é que eu passo para notação científica e já colocando a simbologia. Tá? Tô passando correndo aqui, ó, porque isso aqui a gente já viu algumas vezes na vida. Gente, olha lá, mais uma. Se vamos aproximar em duas casas após a vírgula, isso aqui são os algarismos significativos. Tá? Vamos lembrar como é que a gente faz para fazer o arredondamento, né, desses algarismos significativos. Se tiver entre 0 e 4 no terceiro termo, ó, sempre usamos duas casas depois da vírgula, tá? Duas casas depois da vírgula. Coloca o número, duas casas depois. O terceiro algarismo é o que vai dizer para nós se nós vamos arredondar ou não, tá? Se tiver entre 0 e 4, nós não arredondamos. Deixamos o segundo número depois da vírgula como está. Se o valor tiver entre 6 e 9 nesse terceiro algarismo, a gente arredonda em uma unidade esse segundo número depois da vírgula. Beleza? A gente vai fazer o exemplo, vocês vão observar. E se tiver entre 5, se esse número for 5, aí, bom, aí vai ser uma escolha da gente. Vai ser uma escolha da gente se a gente quer ou não arredondar para cima ou para baixo. Tá? Se a gente quer manter ou se quer arredondar. Porque a diferença estatística é a mesma se eu arredondar ou não. Quando o número é 5, quando o terceiro algarismo é 5, tá? Então vamos observar como é que fica na prática isso. Olha só, gente. Eu vou botar a vírgula aqui, ó. 3,5. Qual é o terceiro algarismo? O terceiro algarismo é um 7. Beleza? Se é um 7, é maior que 5, né? Então a gente vai arredondar. Então isso aqui é 3,59. Qual é a base 10 aqui que eu vou usar? Ó, 3, 6. Então isso aqui é 3,59 mega. Perfeito? O que mais? Ó, mais um aqui. Eu vou chegar aqui, 2,6. 2,6. Qual é o segundo número? 0. Qual é o terceiro número? 0 também. O que eu faço? Deixo assim. 2,6. Então, isso aqui é 2,6 vezes 10 na quanto? Ó? 3, 6, 8. 3,6 vezes 10 na 8. Tá aí o número, ó. Arredondado. Mais um aqui, ó. 3,56. Qual é o terceiro dígito aqui? O terceiro dígito depois das duas casas, depois da vírgula, é 0. Então, eu mantenho. 3,56 vezes 10 na 3,5. Andei para a esquerda, 5 positivo, né? Mais um aqui. 1, 2, 3. Qual é o terceiro dígito? Novamente é 0. Tem uns números lá no meio. Não me interessa. Quem me interessa é o terceiro dígito depois da vírgula que eu vou colocar. Então, ó, isso aqui é 1,23. Não muda, porque o terceiro dígito é um 0. Vezes 10 na quanto? 3, 6, 9. 9, né? 3, 6, 9. Isso aí. Então, isso aqui é 1,23 giga. Beleza? Quem mais? Ó, número pequeno. Vou passar a vírgula para 6 aqui, ó. 6. Qual é o terceiro dígito? É 5. É 5. Então, tanto faz eu escrever esse número assim, ó. 6 vezes 10 na menos 2. Ou eu posso manter aqui, ó, fazer ele assim, ó. 6,01, que seria o arredondamento, né? Vezes 10 na menos 2. Lembra que o 5 eu posso arredondar ou não. Mais um aqui, ó, 2,34. Qual é o terceiro dígito da vírgula que eu vou colocar? É o 7. 7 eu arredondo. 2,35 vezes 10 na menos 3.
Menos 3, tá? Mais um aqui, ó. Menos 3 é mili. Eu vou botar aqui, ó. 2,35 mili. Mais um número. 5,678. Qual é o terceiro? Terceiro dígito depois da vírgula vai ficar o 8. Então eu arredondo. 5,68 vezes 10 na quanto? Andei quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na menos 6. Isso aqui é micro. 5,68 micro. Pessoal, esses nomezinhos vocês vão decorando ao longo do tempo, tá? Ah, não sei ainda o que o professor está falando, o que é micro, o que é mili. Mas eu sei que de tanto eu mostrar, vocês vão acabar aprendendo esses números aí, essas maneiras de falar. 2,38, ó. Qual é o dígito aqui? É 0, mantém. 2,30. Opa, 2. 2,38 vezes 10 na quanto? Ó, quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Andei para a direita. Negativo. 2,38 vezes 10 na menos 12. Tá? Então, esse seria os números arredondados e em notação científica. Tá? Beleza? Tem que sempre olhar para o terceiro algarismo. Não se esqueçam disso.